Graça e paz, igreja. Para mim é uma imensa alegria estar aqui hoje. Hoje eu completo 30 dias de pós-operatório e eu falei para o Fernando que eu não via a hora de poder estar aqui. Para mim é diferente poder vir aqui e ver todos vocês e poder participar do culto ao Senhor. Gostaria de convidar todos vocês a abrir a Bíblia de vocês em 2 Coríntios. Leremos do 12 ao 10. Lá diz assim: embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Eu vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor tem me dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei deste homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me viram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das coisas das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amém? Em algumas versões diz que a graça é tudo, a graça de Cristo nos basta, né? Aqui diz que é tudo que eu preciso. Em algumas versões diz que a graça de Cristo nos basta. E eu vivi dias pelos quais algumas vezes eu senti que eu estava perdendo as minhas forças. E recentemente recebi notícias maravilhosas. E apesar de tudo isso, em todo momento, Cristo pela sua infinita graça e misericórdia, me fez e ainda faz entender que apesar de mim e de qualquer circunstância, somente a sua graça me basta. E vendo o significado de basta, encontro que o uso mais comum do termo basta vem do verbo bastar, que se refere ao fato de ser suficiente. Então, quando Deus nos diz que a sua graça nos basta, Ele diz que é suficiente. E nesses últimos dias tenho sentido somente gratidão pelo que Deus tem feito. E ouvindo algumas músicas lá na minha casa, encontramos uma cuja eu gostaria de ler um pedacinho para vocês.
Ela é de um cantor internacional que diz assim: eu nunca serei mais amado do que eu sou agora. Passando por uma tempestade, mas eu não vou cair. Eu ouço a sua voz carregada no ritmo do vento para me chamar. Você cruzaria um oceano para que eu não me afogasse. Você nunca esteve mais perto do que está agora. Jesus, você é o suficiente. Você é o suficiente. Eu estarei contente em todas as circunstâncias. Jesus, você é o suficiente. Para sempre suficiente. Sempre suficiente. Ele é o mais que suficiente. Eu já sou amado, eu sou escolhida. Eu sou quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E eu sei também o que você falou. Já sou amado mais do que eu poderia imaginar. E isso é o suficiente, é o suficiente. Jesus, você é o suficiente. Mais do que podemos pensar ou imaginar, de acordo com o seu poder operando em nós, é mais que suficiente. Com isso, que eu e você, que todos nós, possamos, através da graça de Deus, a graça que Deus nos dá, termos fé e acreditar que Ele nos basta. Apesar de tudo, Ele é o suficiente. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Gostaria de pedir para a Carol ficar mais um pouquinho aqui, convidar o pastor Osias para fazer uma oração. Deus é maravilhoso, bondoso, gracioso. Nós temos muito a agradecer. Nós passamos um ano extremamente difícil, mas ao mesmo tempo a graça de Deus esteve presente sobre as nossas vidas. Nunca talvez a expressão "até aqui nos ajudou o Senhor" foi tão importante quanto nos dias de hoje. E a Carol, de uma maneira ainda mais difícil, ela enfrentou o câncer neste ano. Mas ao mesmo tempo ela pode chegar neste dia, que é o aniversário dela, e dizer obrigado, porque o tratamento da quimioterapia evoluiu muito bem, porque a cirurgia foi bem. Teve um dia inclusive que ela saiu correndo daqui, precisou ir correndo para Arapongas por uma questão, mas foi simplesmente pontual e Deus a sustentou. Ela ainda vai fazer mais uma parte desse processo e ela pede orações, e nós agradecemos a Deus por ela, da mesma forma como nos agradecemos a Deus por cada uma das pessoas que estão aqui, que Deus tem cuidado, que estão acompanhando, irmãos que pegaram Covid ou outras doenças e estão protegidos por Deus. E eu queria também pedir a você que está aqui, você que está acompanhando, para estar orando pelo pessoal que trabalha na saúde. Eu tenho conversado e eu fico impressionado o quanto está difícil esses dias. Então esteja orando. Nós temos irmãos na nossa igreja que participam dessa área. Nós temos aqui pessoas que são profissionais da saúde, nós temos em outros lugares. Estejamos orando por eles, porque eles têm sido bênção nas nossas vidas, como foram na vida da Carol e na vida de outros irmãos. Convido você para estar orando. Querido bondoso Deus, Pai amoroso, Pai gracioso, Pai grandioso, nós queremos Te louvar, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Apesar, ó Deus, de todo esse período difícil que nós temos passado na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, nós percebemos, ó Deus, que o Senhor tem sido gracioso conosco. Nós Te louvamos de maneira especial, ó Deus, porque o Senhor tem sido generoso, nos dando médicos, enfermeiros, equipe de hospital, como aqueles que a Carol encontrou na sua vida, ó Deus. Obrigado também porque a Tua graça, o Teu amor esteve presente. Obrigado, ó Deus, por essa etapa vencida no tratamento dela. Obrigado, ó Deus, pela recuperação dos irmãos que ficaram internados, mas saíram do hospital em decorrência do Covid e de outras doenças. E nós pedimos ao Senhor que esteja, ó Deus, de uma maneira muito especial, visitando cada hospital, cada profissional, cada familiar, ó Deus, que o Senhor esteja estendendo a sua boa mão sobre a vida de cada profissional da saúde, cuidando, protegendo de uma forma especial. Abençoa, Deus, a Carol, nesse processo que ela vai continuar enfrentando.
que ela possa da mesma maneira a cada dia experimentar essa mesma convicção de que a graça do Senhor é suficiente e que essa graça tem sido abundante e generosa na vida dela. Nós oramos agradecidos ao Senhor e pedimos que o Senhor esteja abençoando, protegendo, em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Carol! Viva! Viva o Fernando também, que faz aniversário amanhã. Que Deus vos abençoe. Aleluias. E eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé, para a gente fazer esse momento de louvor, em agradecimento ao nosso Deus, e dizer que toda a glória é a Ele, pois Ele é o único Senhor, é digno de majestade. Vamos gritar esse nome maravilhoso. Das nações, fazendo o quê? Levantando clamor. A terra treme com seu poder e a glória do seu nome, e eu me entrego totalmente a ti. Levantarei minha voz e vou gritar seu nome. Glória a Deus, ao único Senhor, que és digno de majestade. Céus e terra cantam que tu és o nosso Deus. Pra sempre eu cantarei, pra sempre eu cantarei. Eu posso ver das nações levantando clamor. Então a terra treme com seu poder e a glória do seu nome.
E digno de tudo, pois tudo vem do nosso Senhor e tudo retorna a Ele, o único digno. Por isso vamos o exaltá-lo com o nosso louvor, com a nossa adoração. De novo. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Declare isso. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Agora bem forte. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Mais
suba a ti nossa adoração. Dia e noite 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 suba a ti nossa adoração. Tu és digno de tudo. Tu és Senhor. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Somente tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Por isso te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos a ti, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Exalte a Ele. Te exaltamos, ó Senhor, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. A última vez te exaltamos, te exaltamos, a ti, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem, Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. mais uma vez. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é
canta a Ele e rende a Ele o ardente louvor. Porque nós somos felizes, igreja, porque nós somos de Jesus e nós já desfrutamos do gozo da luz. Aleluias! Sou por Jesus herdeiros de Deus, pois Ele me leva à glória dos céus. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Por isso, canta minha alma, canta ao Senhor, rende a Ele, rende Ele sempre, atente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende Ele sempre, atente louvor. Ao seu amor, Ao seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti. e os anjos Anjos descendo, trazem dos céus, ecos das céus, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende Ele sempre, atente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende Ele sempre, ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, então me regozijo em meu Salvador, esperançoso, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. então Canta minha alma, canta ao Senhor, rende Ele sempre, ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende Ele sempre,
pastor trazendo a palavra, os irmãos podem se assentar. Muito boa noite, a graça e a paz aos irmãos que aqui estão, aos irmãos que estão também acompanhando pela internet. Nós vamos meditar na palavra do Senhor neste momento, e não sei se você tem observado, com certeza tem, né? A gente tem vivido num mundo bastante dividido, e eu acho que nesse período de pandemia, parece que as divisões aumentaram ainda mais. É a divisão daquele que briga pelo lockdown, daquele que não briga pelo lockdown, daquele que briga pelo remédio, dizendo que tal remédio é bom, que diz que tal remédio não é, e assim por diante. Está cheio de professor de medicina que lê um post de 2 ou 3 linhas no Facebook e está brigando por isso. Nós temos também aqui muitas características. O mundo é cheio de divisões. Divisões por classes, divisões por pensamento político, divisões por nacionalidade. A gente parece que é meio que especialista enquanto ser humano em se dividir. A gente tem dificuldade exatamente com os princípios de união da palavra de Deus. E esse princípio de divisão que está presente na vida das pessoas de forma geral, na vida do nosso país, entre pessoas que defendem o presidente ou não defendem, que defendem o Supremo ou não defendem, esse tipo de coisa ainda é pequeno perto do que muitas vezes aconteceram em certas circunstâncias do mundo. Por exemplo, eu imagino que muitos aqui já ouviram falar sobre o tal do Charles Darwin, que desenvolveu a teoria da origem das espécies, que é estudado nas escolas, né? A ideia da evolução. E ele tinha um primo que trabalhava com ele, que estudava com ele, que se baseou nos seus estudos, chamado Francis Galton, que, influenciado pelo trabalho de Charles Darwin, desenvolveu a teoria da reprodução seletiva da raça humana, chamada de eugenia. Esse cara, esse Galton, ele influenciou muito o começo do século, ele influenciou muito com as suas teorias, dizendo que o ser humano seria melhor se houvesse uma certa seletividade das raças. E esse homem, ele foi uma das bases teóricas que fundamentou a cabeça do Hitler, que por causa disso quis matar os judeus. Normalmente o pessoal gosta e se orgulha de falar de Darwin, mas que falem também do seu primo, que influenciou dessa maneira. E veja você que coisa perigosa, quando nós vamos nos apegando às nossas divisões e entendendo que eu sou o melhor, que a minha raça é o melhor, que o meu tipo é melhor, e a gente acaba se envolvendo com pensamentos e com teorias perigosas, dentre elas a desse Galton, que ainda, a sua base filosófica ainda tem a ver com as discriminações que tem no nosso país, principalmente as segregações. Você lembra, você já viu acerca dos Estados Unidos, que viveu uma separação muito grande entre negros e brancos, inclusive cristãos participando disso, né? Nós tivemos um grande exemplo de amor e de união de Martin Luther King. Nós tivemos o pastor da maior igreja batista da época, a Igreja Batista de Dallas, que durante muito tempo sustentou as teorias de divisão racial, e depois esse homem, pastor da Igreja Batista, a maior do mundo da sua época, ele escreve um artigo, bota no jornal de maior circulação, pedindo desculpa, pedindo perdão, porque ele diz: eu entendi que na verdade em Cristo eu não devo sustentar esses tipos de situações. Mas apesar do que ele escreveu, apesar do que Martin Luther King escreveu, esse mundo continua da mesma forma, fragmentado, separadista, e aí a gente na cabeça começa a pensar em algum tipo de união, entra numa espécie de ecumenismo que tem tanto perigo quanto qualquer outra coisa. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós percebemos que o Evangelho de Cristo Jesus nos une da maneira certa. Ele nos une na centralidade de Cristo, nos princípios e nos valores do próprio Cristo.
na sua misericórdia, no seu amor, e de maneira muito especial, o Evangelho nos une no sangue de Cristo Jesus, que morreu para perdoar pecados. Jesus Cristo, né, e os seus apóstolos, eles tinham uma preocupação e um pensamento acerca da sociedade como um todo também. Mas eles foram muito mais profundos do que talvez Karl Marx, do que Roger Struckson, ou do que tantos outros pensadores, porque eles entenderam que tem um problema mais sério do que simplesmente aquilo que aparece do lado externo. Tem o problema do coração do ser humano que é pecador. E por isso esse ser humano segrega, se desvia, e dessa maneira então Cristo Jesus, Ele fez em si mesmo uma nova sociedade, acabando com as divisões por meio do seu sangue. Veja o que diz Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Efésios, capítulo 2, verso 11, que diz assim: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que os separava. Ele acabou com o sistema de leis, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim ele os reconciliou com Deus, em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles, e trouxe essas boas novas de paz, tanto para vocês que estavam distantes, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Olha que coisa maravilhosa, olha que mensagem maravilhosa, nos mostrando que Cristo Jesus é onde nós encontramos a nossa união, onde nós encontramos de fato a razão da nossa existência enquanto cristãos. Nesse texto nós vemos aqui, de maneira muito clara, que éramos facciosos e separados de Cristo, nos versos 11 e 12. Mas ao mesmo tempo somos unidos e perdoados pelo sangue de Cristo, a partir do verso 13. Então veja primeiro como éramos sem Cristo, como nós éramos separados, como as razões, os desejos, a religiosidade humana, as regras, as coisas que os seres humanos criam, ou até mesmo aquilo que Deus dá e o ser humano distorce, faz com que se dividam, com que se separem, com que não haja união, com que haja exatamente o contrário da união. Ele diz assim: não esqueçam como vocês eram. Eu digo para você que desfrutar da graça de Deus é um grande privilégio, é motivo de alegria, é motivo de louvor. E esse louvor se faz mais presente na nossa vida e no nosso coração, exatamente quando a gente lembra quem a gente era, porque isso nos ajuda a perceber o quanto Deus nos mudou, o quanto Deus nos abençoou, o quanto Deus tem sido misericordioso, amoroso e maravilhoso nas nossas vidas. Lembrar para perceber que desfrutar da graça é uma bênção, que desfrutar do amor de Deus é um privilégio,
lembrar para valorizar o Cristo e o sangue de Cristo que foi vertido em favor das nossas vidas, lembrar exatamente para perceber o grandioso Salvador que nós temos. Ele diz assim que nós éramos discriminados em um mundo cheio de preconceitos. Vejam você como é a história antiga. Deus havia escolhido um povo, Deus escolheu na verdade um homem e uma família, e através desse homem chamado Abraão, Deus disse assim: eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus cumpriu a sua promessa de tal forma com que essa família se multiplica e se transforma então na nação de Israel. Os anos se passaram, chegou a época de Cristo Jesus, e esse povo, ele vivia de uma maneira muito separada, dizendo o seguinte: nós somos judeus, vocês são os restos. O judeu, ele não dizia das nacionalidades que haviam à sua volta, ele simplesmente usava uma palavra gentio: vocês são os outros e nós somos os judeus. Então eles eram aqui e se orgulhavam, dizendo assim: nós somos os circuncidados. O que é isso? Deus havia estabelecido entre aqueles que faziam parte do seu povo, da sua família, uma marca visível na carne, dizendo para tirar o prepúcio do órgão genital masculino, para que aquilo ficasse identificado como o povo que era circuncidado, como o povo que pertencia à família escolhida por Deus. Era uma marca distintiva dos judeus, como um povo especial, como um povo pertencente a Deus. E os judeus se orgulhavam disso, os judeus se exaltavam com isso. Os judeus, eles diziam assim: nós temos essa marca distintiva de que nós pertencemos a Cristo. Mas a grande verdade é que simplesmente a aparência externa não muda muita coisa. A aparência externa, quando o coração não é dominado por Deus, não muda absolutamente nada. A aparência externa de crente, a aparência externa de evangélico, a aparência externa de qualquer coisa relacionada à religião, mas que é só externo e que não tem aquela verdade profunda, sincera, arraigada dentro do coração, ela não faz sentido, porque é só uma marca externa. E aqueles judeus, então, tendo essa marca externa, e aqui ele deixa bem claro, dizendo o seguinte: embora ela fosse apenas um ritual externo e humano, ou seja, era para ser um símbolo, mas aquele símbolo sem o coração transformado não fazia diferença. Era símbolo, só faz sentido quando tem algo no coração. E então aquelas pessoas viviam nesse orgulho, nessa separação de um dos outros, e viviam sem Cristo, e viviam tão distantes de Deus, a ponto de não perceber que Cristo era o Deus presente entre nós. Viviam tão distantes de Deus, a ponto de dizer: crucifica-o. Viviam tão distantes de Deus, a ponto de os seus líderes tentavam armar pegadinhas para Jesus Cristo, fazendo perguntas, tentando fazer com que Cristo se atrapalhasse na hora de responder e desse uma resposta que causasse conflitos e problemas. Veja vocês, eles eram profundamente religiosos, fazendo os seus rituais e suas cerimônias, mas apenas externamente. Sem Cristo, o coração é cheio de facções, mas com Cristo há um coração transformado, há um coração realmente mudado pelo próprio Cristo. Cristo faz uma união, mas é uma união que traz paz, que traz esperança, que traz alegria. Ele diz assim: aquele povo era distante de Cristo. Olha no verso 12: naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo. Eles faziam parte de uma tradição, mas eles não faziam parte realmente de coração do povo, a tal ponto que eles não reconheceram o amor de Cristo. Eles apenas o viam como um bom professor, como alguém que ensinava, mas não perceberam Ele como Salvador. E agora ele diz para aqueles que não conhecem nada dessa história, dizendo o seguinte:
sem os privilégios dados ao povo de Israel, né? Vocês não tinham os privilégios do povo de Israel, não conheciam as promessas da aliança. Apesar desse povo ser dessa forma e ter o coração duro naquele momento, eles ainda eram privilegiados, porque eles tinham a revelação dada por Deus, porque eles tinham uma história de povo amado por Deus, que cuidou, que zelou, que até levou para o exílio, para que eles aprendessem a não blasfemar contra Deus, e os trouxe de volta. Eles eram sujeitos à correção de um Deus, eram guiados por Deus, mas Deus fazia isso simplesmente para cumprir a sua palavra, e não porque aquele povo estava com o coração transformado. Sem Jesus Cristo, eles não experimentaram nada disso. E nós também aqui precisamos ter essa consciência, que Cristo Jesus é o cerne, é a essência, é a coluna de sustentação, é a base fundamental das nossas vidas. De nada adianta apenas aprender algumas coisas, conhecer alguns rituais, saber falar o crentez, quando não tem o Cristo verdadeiro no coração. É Cristo a essência, é Cristo o fundamento das nossas vidas, é Ele que nos salvou, é Ele que merece os louvores, a glória, a exaltação. Isso é tão real e tão verdadeiro e tão concreto, que ele diz aqui assim, que apesar deles serem religiosos, havia uma vida sem esperança, tanto daqueles que estavam na sua religiosidade, mas não tinham Cristo, dos judeus, quanto daqueles que viveram uma vida totalmente separada de Cristo. A característica era a mesma: sem esperança, sem esperança. E você tem uma ideia do que é viver uma vida sem esperança? Você tem uma ideia do que é viver a vida simplesmente pensando na satisfação dos desejos da carne, mas sem aquela esperança de futuro? E mais, você tem uma ideia do que é viver a vida ou viver a morte sem a esperança da ressurreição, sem a esperança da salvação, sem a esperança do Cristo Jesus que morreu para nos dar a vida eterna? E sabe, as pessoas, quando elas vivem sem esperança, elas começam a colocar a sua esperança em coisas fugazes, em coisas passageiras. Elas começam a colocar, por exemplo, a esperança na prosperidade, dizendo: se eu for bem rico, se eu tiver tudo o que eu sonho, aí eu vou ser feliz. Mas ele experimenta aquilo por um tempo, se alegra por um tempo, e quando chega a hora da morte, ele diz assim: não valeu nada, não está resolvendo o meu problema, não está resolvendo a minha situação. Muitas pessoas colocam a esperança nos seus estudos, na sua aposentadoria, em tantas coisas, mas na verdade isso é apenas uma maneira de disfarçar o vazio existencial do ser humano, que somente tem uma experiência real e verdadeira quando tem o Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Sabe, quando as pessoas chegam naquilo que desejavam, dizem assim: não é bem isso. Ou então elas se contentam durante uns minutos e dizem: agora eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E vivem sempre com esse coração vazio. Mas quando as pessoas experimentam Cristo, têm a consciência da graça de Cristo Jesus nas suas vidas, têm a consciência de uma salvação que é tão grande, mas tão grande, de um amor que é tão intenso, a ponto de nos cativar, de nos atrair como o ferro atrai o metal, de nos puxar de tal forma com que o seu amor vai fazendo com que a nossa vida vá mudando, os seus ensinos não se tornam pesados para nós, mas vai se tornando a alegria de seguir o nosso Salvador. E mais, quando chega próximo ao final da vida, é capaz de dizer assim: eu completei a carreira, eu guardei a fé, e aí vem a esperança dizendo: e eu tenho a coroa da justiça. Olha que coisa maravilhosa, olha que esperança incrível, olha que esperança fantástica.
Tem um autor chamado Ray Stedman, que ele comenta no seu livro que nessa mesma região onde foi escrita a carta de Éfeso, os arqueólogos encontraram vários cemitérios ali do primeiro século, ali em vários lugares, onde tinha lápides com a inscrição feita na pedra, dizendo o seguinte, tanto em grego quanto em latim, dizendo: sem esperança. Ou seja, muitas dessas pessoas da cidade de Éfeso tinham a tradição de sepultar os seus mortos, colocar ali uma lápide e escrever na lápide: sem esperança, porque morreu, porque já era. Mas quando essa pessoa conhece Cristo, quando nós temos a consciência de quem é Cristo, o nosso Salvador e o nosso Senhor, o nosso coração se transforma por completo, e a gente pode ter essa esperança, e a gente pode ter essa alegria, como até pessoas que conhecem Cristo e já encomendaram a sua frase ali para colocar no túmulo, né? As pessoas que até encomendaram, dizendo assim que vão estar na glória, que confiam em Deus, que o Senhor é o Salvador, e que já até escolheram colocar essas coisas. E outros que também não fizeram essa escolha na lápide, mas que vivem essa vida com esperança, e que sabem que a nossa vida não acaba aqui, e que sabem que as lutas do presente não tem como nem comparar, nem sequer comparar com aquilo que está reservado aos filhos de Deus, com a glória que há para os filhos de Deus. Como é triste quando as pessoas vivem sem esperança, e mais quando as pessoas morrem sem esperança. Sabe, as pessoas sem Deus olham para o futuro e não veem absolutamente nenhum significado. As suas vidas revelam trevas, vazio e desesperança de coração. Mas aqueles que estão em Deus têm realmente a vida transformada. Você que aqui está, você pode conhecer as histórias de Cristo, você pode saber quem é o Cristo, conhecer alguns dos seus ensinos, conhecer aquilo que ele disse, pode até ensinar e explicar acerca de alguns pontos, acerca do Cristo, mas o que realmente faz a diferença é quando a gente coloca a nossa confiança plenamente em Cristo. É quando a gente pega, assim, de coração o nosso futuro e coloca nas mãos de Deus e diz assim: Deus, com a tua mão o Senhor pode guiar o meu destino e faz o que o Senhor quiser. Quando a gente coloca o nosso desejo de eternidade, o nosso senso de eternidade diante de Deus e diz assim: Deus, eu sei que o Senhor é o Salvador e que a minha vida, a minha alma estará segura em tuas mãos. É quando a gente coloca a nossa esperança, o nosso dia a dia, debaixo desse Deus Todo-Poderoso, e Ele enche o nosso coração de esperança, Ele enche o nosso coração de alegria, Ele enche o nosso coração de fé. É quando a gente coloca a nossa confiança, sabendo que esse Cristo Jesus, Ele morreu pelas nossas transgressões, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele morreu para pagar pelas nossas culpas. Aquele povo que ficava tratando dos outros com um certo preconceito, que tinha um muro de separação, eles eram pessoas que na verdade viviam simplesmente confiando que eles estavam cumprindo alguns itens da lei e deixando de cumprir, de cair em alguns pecados, e diziam assim: nós somos os caras que estamos caminhando direto para o céu. Agora, quando Cristo Jesus está presente, as pessoas começam a perceber que não são os caras, que não são os poderosos, mas que na verdade foram tratados com misericórdia, com amor, com bondade, que na verdade mais do que simplesmente uma misericórdia qualquer, um amor qualquer, uma bondade qualquer, essa misericórdia, esse amor, essa bondade, ele se materializa em Cristo Jesus, que no seu corpo real se entrega para pagar os pecados na cruz, que morre como
punição pelos nossos pecados, porque cada um de nós, sendo pecadores, tendo ofendido a Deus, tendo não trilhado conforme o padrão de Deus, tendo não alcançado o padrão da glória de Deus, merecíamos a punição. Mas Cristo Jesus pega a culpa de um, a culpa de outro, a culpa de outro, a culpa de outro, coloca no seu próprio corpo e vai para aquela cruz, morre na cruz, derrama seu sangue como um sacrifício substitutivo, como uma troca, se entregando no nosso lugar, dizendo: eu sei que eles são pecadores e que mereciam a morte, mas Deus, eu vou morrer no lugar deles, eu vou me entregar no lugar deles. E aí então Deus aceita essa troca e Ele dá de graça a sua salvação para as nossas vidas. Ele dá a justiça de Cristo, ela é imputada em nós. É mais ou menos assim: você tem a ficha suja com Deus, está tudo lá marcado os seus pecados, mas quando você crê e confia em Cristo, aquilo que Cristo Jesus fez, ele é anotado na sua ficha, colocado lá. Jesus morreu na cruz por ele, a justiça de Cristo está sobre ele, e toda aquela parte passada é apagada, a ponto de Deus dizer que assim como o Ocidente está separado do Oriente, que eles nunca vão se encontrar, da mesma forma os pecados daqueles que realmente confiaram em Cristo e que esperam em Cristo são separados, são esquecidos, são deixados de lado por Deus, porque Ele já exerceu a sua santa justiça em Cristo Jesus, e por isso nós podemos encarar a vida, encarar a história com essa confiança, com essa certeza. Mas vejam vocês, aquelas pessoas de Éfeso, Paulo está lembrando, dizendo: vocês não eram assim antigamente, vocês eram, como ele usa a expressão antes, dizendo: vocês eram merecedores da ira, vocês eram separados, vocês eram distantes. Mas veja que coisa maravilhosa, Cristo Jesus une, Cristo Jesus aproxima. Aquele que era religioso, quando ele está em Cristo, ele é uma nova criatura. Aquele que não tem uma tradição religiosa, mas quando ele encontra Cristo, ele é transformado numa nova criatura. Tanto o judeu quanto o gentio são unificados por Cristo Jesus. Nós somos unidos e perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Depois de dizer como eles eram, ele conta com alegria dizendo: é o seguinte, agora, porém, vocês estão em Cristo. Pensa que coisa maravilhosa para aquele povo que estava distante, que viveu a vida ali em Éfeso, longe de Deus, com as suas feitiçarias. Éfeso tinha essa característica, com a adoração a outros deuses, mas daqui a pouco ele encontra a esperança real, a verdade real. E agora Paulo diz assim: vocês eram assim no passado, facciosos, separados, tratados com preconceito, mas agora vocês estão em Cristo Jesus. Não é apenas uma questão de filosofia, não é apenas uma questão de conhecer a história, não é apenas a questão de levantar a mão na hora do culto e dizer: eu vou lá na frente, né? Porque normalmente o pastor conta de uma maneira assim, enfatizando, coloca aquele jeito assim mais atraente para fazer com que as pessoas de fato ergam a mão, mas é mais do que isso. É uma vida dedicada a Cristo, é estar no próprio Cristo. E ele diz assim: agora vocês estão nessa posição de pessoas salvas, de pessoas transformadas, de pessoas que estão em Cristo. Isso faz toda a diferença. É estar em Cristo, é estar confiando no Cristo, é estar confiando no Jesus Salvador, é saber sim que eu sou pecador, mas que os meus pecados foram perdoados pelo Cristo. É saber sim que eu sou merecedor da ira de Deus, mas Deus me perdoou por Cristo Jesus. E aquele sacrifício que Cristo fez lá na cruz foi colocado na minha vida e colocado para mim como justiça. Não é uma questão de nova filosofia, é uma questão de nova posição pessoal, dizendo: agora vocês estão em Cristo.
E estando em Cristo, ele diz, agora estão em paz, em primeiro lugar, em paz com Deus. Em paz com Deus. Antes o ser humano era inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus tem um padrão justo, santo, puro, não se mistura de forma alguma com absolutamente nada que é pecador, nada que tenha a ver com o pecado. Vejam vocês, por exemplo, no Jardim do Éden, Deus passava e conversava com Adão, conversava com Eva, e estava num relacionamento de proximidade. Mas quando Adão e Eva pecaram, Deus se distancia, porque Ele não se mistura com nada que tenha a ver com o pecado. E nós somos pecadores, por nascimento e por atitude, desobedientes a Deus, coisas contrárias a Deus, na maneira de agir, na maneira de pensar, na maneira de tratar o outro, e assim por diante. Mas olha, uma vez que o sangue de Cristo está nas nossas vidas, há uma nova transformação, há uma mudança por completo, porque esse sangue de Cristo Jesus, ele de fato é capaz de nos aproximar de Deus, porque aqueles pecados que nos separavam de Deus são perdoados, e agora nós podemos nos apresentar a Deus como justificados, ou seja, aquele que era culpado, mas recebeu a justiça de Cristo e é declarado justo aos olhos de Deus. Por isso, aquele distanciamento, aquela inimizade, ela foi resolvida. A única coisa que poderia resolver é o sangue de Cristo Jesus. E esse Jesus, Ele morreu como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, sua morte foi como uma oferta por causa dos nossos pecados. Ele satisfaz a justiça de Deus, Ele satisfaz a bondade de Deus, Ele satisfaz a pureza de Deus, Ele satisfaz a santidade de Deus, a tal ponto que isso é colocado na vida de cada um daqueles que creem, e essas pessoas também podem aproximar-se de Deus, sem medo, sem aquele pavor de saber que está diante do Eterno, mas com aquela confiança de pecador que foi salvo, de pecador que foi transformado, de pecador que foi amado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E aí então, nós podemos nos aproximar de Deus, porque Cristo Jesus atingiu o padrão da glória de Deus, e Ele se entregou pelos nossos pecados, e Ele deu a sua justiça para todos aqueles que nele creem, de tal forma que Ele se fez justo e justificador, aquele que sempre foi justo, mas aquele que também tem o poder de colocar a sua justiça na vida de outros, de tal forma que esses são declarados justos, por isso, justo e justificador. Essa é a maravilhosa notícia. Em Cristo Jesus nós somos salvos, em Cristo Jesus nós somos transformados, em Cristo Jesus nós somos aproximados. No mundo de tanta violência, Deus nos amou a tal ponto de dar a sua vida na cruz. No meio do nosso pecado, Deus envia seu Filho, que coloca sobre cada um daqueles que nele confiam a sua pureza, a sua justiça. No meio do mundo de trevas, Deus coloca cada um dos seus filhos como luz do mundo. No meio da morte e da corrupção, Ele envia a sua ressurreição para cada um daqueles que neles confiam. Essa é o grande paradoxo da fé. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas na morte de Cristo Jesus, nós recebemos vida e vida eterna. Nós já não estamos mais no escuro, e agora somos filho da luz. E o que isso nos traz? Isso nos traz
além de paz com Deus, como nós falamos, também paz com os demais seres humanos. Ainda que fossem inimigos, ainda que fossem distantes, ainda que estivessem sob a influência de todas essas segregações naturais do ser humano, como a igreja de Dallas, que somente tinha brancos, mas depois que houve a compreensão e que a misericórdia de Deus se fez presente, eles se uniram e se juntaram, e tem aqueles corais maravilhosos, com negros e brancos cantando junto, porque eles foram unificados pelo sangue de Cristo Jesus. E ele diz no verso 14 aqui, porque em Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Paz conosco mesmo, porque aquela angústia, aquele medo, aquele pavor da morte, aquela angústia diante do mundo, ela encontra um porto seguro em Cristo, que nos traz a esperança. Paz com Deus, porque aquela vida de separação por causa dos nossos pecados foi resolvida em Cristo Jesus. E paz com os demais, que também estão em Cristo, que também confiam nesse Cristo Jesus. Sabe, embora, diz John Stott, embora todos os seres humanos estivessem separados de Deus por causa do pecado, os gentios também estavam separados do povo de Deus, e Jesus Cristo destruiu essas duas inimizades. Jesus Cristo destruiu essas separações. O mesmo autor, o John Stott, ele descreve como era o prédio de Jerusalém naquela época. Esse prédio, esse templo, esse espaço de adoração a Deus, esse espaço de louvor a Deus, não tinha absolutamente nada a ver com a forma como nós temos numa igreja hoje. Esse templo, ele era separado em 3 pátios. Tinha o pátio que somente os sacerdotes podiam estar presentes, podiam ir. É mais ou menos como aquele lugar que tem um monte de cadeira na frente, e só os caras que têm algum título na igreja, alguma ordenação, alguma coisa assim, pode sentar. Tem uma separação, né? Ele diria aqui, só os sacerdotes iam para o pátio dos sacerdotes. Aí tinha também o pátio maior, que era para todo o povo de Israel, para todas as pessoas que faziam parte do povo de Israel, os homens. E um espaço separado só para as mulheres. E aí então, muito abaixo de tudo isso, havia uma barreira construída com pedra, que separava o pátio dos gentios, de onde os outros podiam estar. Ou seja, haviam esses 3 pátios, né, que era do sacerdote, dos homens de Israel, e aí o das mulheres de Israel, e lá distante o dos gentios, do muro para fora, da parte ali de separação para trás. Essa é inclusive uma das reclamações, aliás, reclamação não é a expressão mais exata, mas é um dos motivos pelos quais Jesus Cristo, ele desce o chicote no povo do templo, porque ali era o espaço de adoração dos gentios. E aquelas pessoas, elas estavam fazendo algazarra, estavam vendendo, dizendo, tenho 2 ovelhas para vender aqui, e estavam fazendo aquela algazarra, promoção de ovelha aqui do lado de cá, venha comprar ovelha. E os gentios, no mais próximo que eles podiam chegar do templo, estavam em adoração a Deus. E Jesus Cristo então pega o chicote, e desce o chicote naquele povo que estava comercializando e atrapalhando a adoração e a aproximação dos gentios. E a Bíblia diz aqui em Efésios que essa barreira ela foi rompida, que essa barreira foi transformada, e diz os livros de história que nessa barreira, inclusive quando ela existia, eram colocadas placas tanto em grego quanto em latim, dizendo assim, não ultrapasse essa barreira, ou vocês gentios serão mortos. Tem uma ideia da inimizade que isso causa? Tem ideia do quanto as pessoas eram separadas? Tem ideia do quanto essas pessoas se sentiam diferentes? Essa era a situação na época que Paulo escreve isso.
Poucos anos depois, nos anos 70, o templo foi destruído de tal forma que esse muro de separação foi completamente destruído. Paulo está falando aqui, com Cristo Jesus não tem nada disso. Com Cristo Jesus não tem essas separações. Com Cristo Jesus não tem essas divisões. Com Cristo Jesus não tem esses rachas. Com Cristo Jesus não tem essa de mais importante e menos importante. Porque qual é o mais importante no reino dos céus? É o inverso da cabeça do judeu, é aquele que serve. É assim que Cristo Jesus ensina. Então ele diz que em Cristo Jesus são destruídos, são quebrados essas separações. E agora dos dois povos, ele faz um. Dos dois, ele faz um. Aqueles que eram religiosos, que eram sacerdotes, eles precisavam se converter a Cristo e ser perdoados pelo sangue de Cristo, porque tudo que eles conheciam era o ritual simbólico, mas o Cordeiro de Deus e o Cristo verdadeiro estava presente. Aqueles que não eram religiosos também precisavam conhecer Cristo para ser perdoados e ser salvos por Cristo. Aquelas mulheres que eram tratadas e colocadas num pátio à parte, elas precisavam do mesmo jeito, da mesma forma, conhecer o Cristo para serem salvos. Ou seja, Jesus nivela todo mundo. Jesus acaba com todas essas separações. Jesus faz de todos um mesmo povo, uma mesma gente, um mesmo corpo, homens, mulheres, judeus, gentios, pessoas de nacionalidade distintas, são todas niveladas no nível de pecador, carente da graça de Deus, que precisa da graça de Deus, que precisa da misericórdia de Deus, que precisa do amor de Deus, que precisa da transformação que é feita por Cristo Jesus, o grande Salvador de nossas almas, o grande Salvador de nossas almas. Depois que os nossos corações encontram paz em Cristo e colocamos as nossas questões, os nossos medos, as nossas dores, as nossas ansiedades e de maneira muito especial a nossa fé em Cristo Jesus, nós passamos a compreender esse problema de maneira mais clara e enxergamos que a solução é mais do que simplesmente as pessoas aderirem a um lado da política, é mais do que simplesmente mexer numa determinada coisa no nosso país. A solução é Cristo Jesus. E eu digo para você, a solução não é simplesmente aumentar o número de evangélicos desse país, porque há muitos evangélicos que não são cristãos de fato. A solução não está numa denominação, não está numa filosofia, não está num modelo qualquer. A solução está numa pessoa, e essa pessoa é o Cristo Jesus. Há uma profunda verdade prática nesse fato nas nossas vidas. Como é que Cristo Jesus destruiu o muro da inimizade entre judeus e gentios, entre nós e Deus, entre nós e os outros seres humanos, os obstáculos que eram intransponíveis pela nossa forma de pensar, pela nossa tradição, se tornam totalmente resolvidos pelo sangue de Cristo Jesus, que foi vertido na cruz no nosso lugar. O apóstolo afirma que Jesus Cristo remove as separações, remove os problemas, e fez dos dois, povo que tinha anos e anos e anos de brigas, fez dos dois um só povo, um só grupo de adoradores. Um povo que tinha ali um preconceito de que homens são de um jeito, mulheres elas são tratadas de uma forma diferente, com uma certa distinção, a ponto de não aceitarem sequer o testemunho de mulheres como válido de confiança. Esse mesmo Cristo Jesus, na hora da ressurreição, primeiro aparece para mulheres
que depois vão correndo contar para os demais quem Ele era como Salvador. Jesus Cristo remove essas separações e nivela todo mundo no nível de pecador e faz de todos um novo povo, uma nova gente, resolve os conflitos e os problemas e transforma os corações. Jesus Cristo diz aqui que Ele acabou com o sistema da lei, e aqui não é simplesmente dizendo que a lei não deve ser cumprida, não deve ser vivida, ela é o padrão, no sentido de que ela nos mostra quando nós ultrapassamos os limites, e ela enfatiza o quanto nós somos pecadores. O que Ele está dizendo aqui é que Ele acabou com aquela forma errônea de se pensar que seria possível alcançar a salvação pelo cumprimento da lei. Ele acabou com isso, acabou com a percepção de que de fato as pessoas poderiam alcançar a Deus cumprindo mandamentos e ordenanças, mas Ele promove a paz para ao criar em si mesmo desses dois grupos apenas um povo, apenas uma humanidade, apenas uma gente, um grupo de gente que são salvos pela graça de Cristo Jesus. Os judeus, eles desprezavam os gentios porque se consideravam melhores, dizendo: opa, nós temos a lei de Moisés, opa, nós sabemos que a lei é justa e verdadeira e reflete o caráter de Deus, vocês não têm nada disso, vocês são uma gentinha qualquer. E Cristo Jesus nivela todo mundo dizendo: mesmo com a lei vocês são pecadores e carecem da graça de Deus, e precisam do sangue de Cristo, que é o único que purifica pecados, que é o único que perdoa pecados. Em sua arrogância, eles pensavam que estavam cumprindo a lei, porque praticavam umas coisas, mas eles se desviavam de outras. Jesus aboliu esse princípio de achar que pelo cerimonial ou por cumprir alguma coisa estava alcançando o padrão de Deus. Ambos precisam da cruz, ambos precisam de Cristo. Todos nós precisamos da graça de Cristo Jesus. Todos nós somos indignos por nós mesmos e precisamos desse Senhor e Salvador nas nossas vidas. Lá em Romanos capítulo 2, verso 28 nos diz: pois o ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Ou seja, ter a aparência do povo de Deus, do povo escolhido de Deus, simplesmente exteriormente, não torna uma pessoa o povo de Deus de fato. O judeu verdadeiro é quem no íntimo, ele é no íntimo, e a circuncisão verdadeira, ela é no coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não a aprovação de pessoas. Tornar-se cristão é muito mais do que uma simples adesão por vontade própria. Tornar-se cristão é ter uma nova vida em Cristo Jesus, que morreu, que deu a sua vida na cruz em nosso lugar. É mais do que participar de ritos, é mais do que ser molhado no batismo, é mais do que participar de reuniões, é mais do que ofertas, é um novo coração colocado por Cristo Jesus. É uma nova consciência de que de fato eu não mereço nada, de que eu sou pecador e merecia a justiça de Deus sobre a minha vida, mas aquela consciência de que a minha ficha foi limpa por Cristo Jesus, de que eu fui livrado da punição que eu merecia, de que eu sou pecador, mas tenho a graça, de que eu sou pecador, mas recebi uma lavagem do sangue de Cristo, de que a minha alma, de que meu espírito se tornou limpo, claro, como diz aquela música, mais alvo que a neve, ou seja, aquilo que era sujo se tornou limpinho, purinho, clarinho, se tornou tão limpo, tão claro, por causa do sangue de Cristo. Aquele que era pecador
se tornou então um membro da família de Deus. Eu acho muito linda a história de Raabe, que era uma prostituta mentirosa, mas quando ela reconhece o Deus de Israel, ela passa então a fazer parte da família de Deus, e é uma das tataravós de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso demais. Esse perdão é maravilhoso demais, de um Senhor Jesus que lava pecadores, que limpa pecadores e que transforma pecadores. A Bíblia diz que o que é nascido do Espírito é Espírito, e esse Espírito é que de fato faz a transformação nas nossas vidas. A nossa confiança, a nossa certeza, ela não deve estar apenas na parte externa, mas no Cristo Jesus, que é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus é a única solução para a vida dos seres humanos. Jesus é a única solução para as nossas vidas. Ainda que a gente tenha pecado, ainda que a gente tenha se desviado, a sua graça é transbordante. É aquela coisa de que é colocada sobre as vidas e ela até se derrama, de tanto que é colocado com abundância. A sua graça é abundante, o seu amor é incomparável, o seu perdão é incomparável, e Ele dá tanto a judeus quanto a gentios a tolerância do perdão. Ele removeu todos os motivos da inimizade. Ele prega na cruz o escrito de dívida que havia sobre nós, e com a sua graça e com o seu amor nos conduz a uma nova vida. Será que é isso que aconteceu de fato conosco? Será que isso é realidade nas nossas vidas? Sabe, famílias muitas vezes, mesmo dizendo confessar Cristo, têm vivido conflitos dentro da sua forma de ser, quando um não quer reconhecer os seus erros, acha que é simplesmente o perfeito da história. Nós precisamos aprender mais com Cristo, ao perceber que não é a nossa perfeição que faz de nós transformados, mas é o sangue dele vertido na cruz, e que muitas vezes nós temos que descer do pedestal, curvar os nossos joelhos e nos humilhar diante de Cristo, dizendo: sim, eu sou pecador, mas sei que a sua graça, o seu amor e a sua bondade é capaz de transformar a minha vida. Casais experimentam uma renovação em seu casamento quando dizem: desde que eu parei de tentar julgar e apontar os erros do meu cônjuge, mas juntos nós reconhecemos que ambos precisamos de Deus e do seu perdão, nós descobrimos algo no relacionamento que a gente nem imaginava que existia. Esse mesmo Cristo Jesus continua transformando, continua unificando, continua tocando com a sua graça, continua tocando com o seu amor, continua tocando com a sua bondade, quebrando inimizades, quando as pessoas se curvam diante dele e reconhecem que são pecadores e que são carentes, que precisam da graça de Deus. Por isso eu digo para você: volte-se para Cristo, aproxime-se de Cristo, aconchegue-se em Cristo, reconheça que de fato você é pecador, mas que a graça de Cristo Jesus é capaz de perdoar pecados. E se você tem a certeza, a convicção de que você está na graça de Cristo, de que a graça de Cristo está presente na sua vida, é hora de você orar e dizer: Deus, obrigado. Obrigado porque eu fui aproximado de Ti. Obrigado porque eu fui capacitado a me aproximar do próximo. Obrigado, Deus, pela Tua graça que se faz presente na minha vida. Eu convido você a estar orando neste momento, colocando seus pensamentos diante de Deus, agradecendo pela graça, se você tem convicção que ela está na sua vida. E se você tem alguma dúvida, é hora de você dizer: Deus, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu perdão, eu reconheço que eu sou pecador e preciso de Ti. Ore ao Senhor nesse momento.
Querido e grandioso Deus, Pai amoroso, Pai bondoso, o Senhor, ó Deus, conhece cada coração. O Senhor sabe, ó Deus, cada história de vida. O Senhor sabe, ó Deus, as lutas, os preconceitos, as histórias que cada um passou, que cada um viveu, ó Deus. O Senhor nos conhece profundamente. E o Senhor sabe, ó Deus, que nós somos pecadores. O Senhor sabe, ó Deus, que nós éramos distantes do Senhor e carentes da Tua graça e do Teu amor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque apesar de sermos pecadores, apesar de estarmos distantes do Senhor, apesar de sermos conflituosos por natureza, o Senhor se faz presente, derrama a Sua graça, derrama o Seu amor. O Senhor é capaz de quebrar o muro da separação e aproximar pessoas e unificar diante do Teu perdão, diante da Tua graça, diante do Teu sangue. O Senhor conhece cada vida, cada família, cada história. E se tem, ó Deus, pessoas, casais que estão com dificuldade, que estão construindo um muro de separação entre eles, que o Senhor esteja visitando de forma especial esses lares, que o Senhor, ó Deus, esteja quebrando esses muros de separações. O Senhor conhece, ó Deus, as rivalidades e as dificuldades que nós seres humanos temos por natureza, e que o Senhor, ó Deus, esteja visitando cada uma das situações e ajudando, ó Deus, removendo as separações e nos mostrando que nós precisamos do Senhor, da Tua graça e do Teu amor para vivermos unidos como igreja, unidos como Teu povo e para nos unirmos uns com os outros. O Senhor disse na Tua palavra, exatamente num contexto, ó Deus, de rivalidade, de pecado de um para com o outro. O Senhor disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Que o Senhor, ó Deus, esteja visitando cada lar, cada família, cada pessoa, para que haja de fato esse desejo, essa união, que a Tua presença esteja no meio de cada um de nós, ó Deus, para que possamos a cada dia mais de viver a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. Nos ajuda na caminhada, cuida de cada um aqui, ó Deus. O Senhor sabe as lutas, as dificuldades, o que cada um tem passado. Que o Senhor esteja estendendo a Tua boa mão, que o Senhor, ó Deus, esteja protegendo nesses dias difíceis, que o Senhor, e Deus, esteja ajudando nas finanças, nos negócios, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando cada família e protegendo em relação a doenças, que o Senhor, ó Deus, esteja visitando cada lar, renovando a alegria, renovando a esperança, renovando, ó Deus, a certeza de que apesar de pecadores, nós somos salvos pela graça do Senhor, e que a Tua graça nos basta, como foi lido aqui. Abençoa as nossas vidas e cuida de cada um de nós, e louvado seja o Teu santo nome, porque é o único digno de louvor, porque é o único capaz de nos perdoar verdadeiramente, porque é o único capaz de trazer a esperança sobre cada vida, cada coração, porque é o único Deus verdadeiro. Nós oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Tu me chamas outra vez, do vento ouço a Tua voz, na quietude, no silêncio, glória escrita nas estrelas e na imensidão dos mares, ecos de Tua majestade. Tudo
de graça em graça. Aqui agora vem o teu reino, ó Deus eterno, agora e sempre. Tua presença é o céu, só quero estar em ti, somente estar em ti. Tua glória ao meu redor, só quero estar em ti, eu amo estar em ti. E tua presença é o céu, só quero estar em ti, somente estar em ti. Tua glória ao meu redor, só quero estar em ti, eu amo estar em ti. Oh, oh, oh. Por isso, vem encher este lugar, Senhor, de glória em glória, de graça em graça. Aqui agora vem o teu reino, ó Deus eterno, agora e sempre. Agora e sempre, Senhor. Amém. Uma ótima semana a todos, que Deus vos abençoe. Domingo que vem estaremos aqui louvando ao Senhor. Tua presença é o céu, só quero estar em ti, somente estar em ti. Tua glória ao meu redor, só quero estar em ti, eu amo estar em ti. Tua presença é o céu, só quero estar em ti, somente estar em ti. Tua glória ao meu redor, só quero estar em ti, eu amo estar em ti. Oh, oh, Por isso vem encher este lugar de glória em glória, de graça em graça. Aqui agora